vendo na televisão que o colapso do sistema hospitalar é no mundo inteiro se uma epidemia se dá de uma forma rápida como essa. Esse vírus tem a capacidade de transmissão enorme, então assim, até mudou o padrão de outras epidemias virais que nem se conseguiu se propagar anteriormente. Outros casos do coronavírus ocorreram que não teve essa capacidade de transmissão tão rápida como esse atual. Esse atual teve a capacidade de sair da China e ganhar o mundo inteiro de uma forma assustadoramente muito rápida. Apesar da patogenicidade dele ser baixa, né, os grupos de risco que são os mais acometidos, tem uma fórmula de tratamento ainda incipiente, e o que nos leva a levar esses pacientes para, por exemplo, um leito de UTI. Nossa capacidade de UTI, de leito de UTI, já é baixa habitualmente com nossas atividades normais, com as intercorrências clínicas e traumas normais. Então assim, a dificuldade que nossos governos têm de aumentar essa capacidade num momento de crise, que o mundo inteiro está atrás dessa aparelhagem, é muito difícil. Então o Hospital Tiradentes fez um esforço hercúleo de tentar fazer algumas adaptações para ter 20 leitos, sendo 6 leitos de terapia intensiva, com equipes exclusivas. A gente está tentando montar isso. Mas 6 leitos não para atender Floriano. A gente recebe os pacientes da região inteira. Os pacientes suspeitos ontem eram de Corrente, ontem ia mandar uma de São João do Piauí. Outros pacientes são de toda a região. Isso é uma população em torno de mais de 500 mil habitantes. Então assim, a gente tem entendam isso, a gente tem uma capacidade muito pequena de atender uma epidemia desse tamanho. E isso já está se mostrando em outros países ricos, com condições que colapsam o sistema, certo? Então assim, essas decisões que vão ser tomadas aqui serão importantes, porque a gente vai dividir responsabilidade aqui, entendeu? Porque assim, a gente pode abrir realmente agora, como vocês estão falando, mas o fato, eu achei o argumento um pouco falho, porque a gente tem capacidade baixa de fazer diagnóstico. Então assim, o vírus está começando a circular. Eu acho assim, que na sexta-feira, quando o governo federal, o Ministério da Saúde, a epidemia agora ela é de transmissão comunitária. Lá em São Paulo, Rio, a coisa vai chegando aqui muito mais lentamente, entendeu? Então assim, a gente tomou as medidas de isolamento, né, de restrição, de isolamento social cedo, né? Isso ainda vai, digamos assim, ter seu pico na terceira semana de abril, é que os casos irão chegar em massa, provavelmente para nós aqui. Então assim, a gente, como hospital, tem essa preocupação de avisá-los que a gente terá uma capacidade muito limitada de tratar esses pacientes, muito limitada. Então, as decisões aqui é importante a ponto de vista econômico. A gente sabe que nem o serviço público irá se manter sem a contribuição da parte do comércio, né? Então assim, a gente só queria que entendêssemos isso. As decisões aqui poderão estar, né, sendo responsáveis por uma quantidade de óbitos e de algumas desfechos ruins, entendeu? Então assim, essa questão de vocês falaram de fechar, assim, existe uma medida do Maranhão de fechar as fronteiras do Maranhão ali. E os pacientes vêm de São Paulo e outros locais e param aqui na ponte de Floriano e não podem passar mais os ônibus. Esses doentes do mundo estão parando aqui, vão ficar 90 pessoas. O Rinaldo estava ali preocupado com isso, entendeu? Assim, então assim, as medidas não são uniformes. A gente dizia que se lá não pode sair de lá da cidade onde eles estão, tudo bem, mas eles pararam 90 pessoas aqui para ficar no meio da rua, também não tem sentido, né? Também não tem sentido. E a medida que o presidente propôs do isolamento vertical, a gente vai ter muita dificuldade de implementar, de só o grupo de risco ficar em casa. Porque a gente sabe que o jovem vai sair e ele vai ser o assintomático a trazer para o idoso. Iremos ter os cuidados com os idosos, de separá-los nas nossas residências, que muitas vezes não têm a condição de ter a habitação adequada para várias pessoas no mesmo cômodo, vai ser difícil. Mas medidas, digamos assim, a gente poderia vai tomar algumas medidas, mas eu acho que da parte do comércio que a gente está tratando agora, a gente tem que ter essa responsabilidade, essa visão. Floriano e o Piauí têm uma capacidade limitada de leitos de UTI, já era deficitário, e agora nesse momento se faz ainda, digamos assim, um problema ainda maior. Então, assim, mas aí a minha fala eu acho que era nesse sentido, de dizer para vocês que a rede hospitalar é frágil e muito frágil para
receber uma epidemia. E quando se fala de achatamento de curva, com esse isolamento social, é tentar ver se os casos chegam em progressões menores para que se possa ir atendendo, porque o tratamento preconiza 3 semanas, por exemplo, de ventilação mecânica. Então o leito não roda. Os que chegarem primeiro, bem, o leito não vai rodar. Quando o leito não vai rodar, a gente não tem a capacidade de receber outro. Entendeu? E essa é a maior preocupação. Então a gente tem que dosar aí e ver qual é a medida que a gente vai dividir aqui a responsabilidade dessas decisões.